Olá, meus queridos, tudo bem? Paz do Senhor. Queridos, vou tentar gravar aqui alguns vídeos aqui na pracinha perto de casa. Quero estar agradecendo aí aos novos inscritos, o pessoal aí que tem nos ajudado, o pessoal da contribuição, muito obrigado. Vocês são muito bênção na minha vida, vocês são muito importantes. Não por questões de valor financeiro, né? Mas sim pelo incentivo, pela confiança, né? Porque quando vocês contribuem de alguma forma, com algum valor, confiando no meu trabalho, na minha vida, né? Isso vai me motivar, isso vai confirmar no meu coração que Deus, né, tá mostrando alguma coisa para vocês em mim. E isso está gerando, né, uma confiança mútua, né, de mim para com vocês e de vocês para comigo. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado pelos novos inscritos. Que Deus abençoe todos vocês. E quero aqui estar gravando um vídeo. Na realidade, eu quero gravar uns 3 vídeos direcionado lá para o pessoal de São José dos Campos, né? Meu amigo, pastor Tony, eu tive lá semana passada. E inclusive até gravei 2 ou 3 vídeos lá mesmo, na casa dele, num período lá que eu estava tranquilo. Mas realmente os vídeos não ficaram bons, né? A mensagem em si, sim, né? Mas a questão de iluminação, o local onde eu gravei não ficou legal, né? Eu não fiquei contente, então eu estou gravando novamente. Então são 2 ou 3 vídeos que vão ficar aqui no canal, mas que está sendo direcionado para o pessoal lá de São José dos Campos, que participaram das 3 reuniões onde a gente ministrou sobre as 2 casas de Israel. Tá certo, meus queridos? Foi justamente no sábado à noite, né, que a gente finalizou o trabalho ali, mas ficou faltando um pouco no Novo Testamento e explicar um pouquinho dentro dos profetas, né? A gente trabalhou bastante lá em Abraão, Isaac, Jacó, José, né? A gente trabalhou em vários aspectos, um pouco ali nos evangelhos, né, sobre as 12 tribos, mas não deu para se aprofundar na questão de 2 casas de Israel, né, sendo faladas, né, pelos profetas e é muito importante a gente entender, não a questão do passado, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, mas sim a mensagem em que Deus, né, quer falar conosco. Está ventando bastante, tá? Não sei se o vídeo vai ficar bom, né? O áudio, na verdade, tá? Espero que o áudio, não comprometa o áudio, né? E então vamos lá. Eu queria ler com vocês, né? Jeremias 31:31, aonde vai estar falando dessa profecia, que ela nos arremete a futuro, né? Não tem jeito da gente olhar para uma profecia e tentar localizar ela só para o passado ou fixar ela para o passado. Não tem condições, né? Entende? Então eu queria deixar bem claro esse assunto, inclusive, de falar aqui, né, sobre 2 casas, nova e antiga aliança, né? Nós que somos gentios estamos numa nova aliança, mas para quem que foi prometida essa nova aliança, né? Esse novo pacto, esse novo acordo, essa reforma, né? Ou essa restauração na primeira aliança? Tem muitas maneiras das pessoas se expressarem a respeito das 2 alianças, né? Mas o fato é que são 2, né? Pode ser uma reformada, pode ser uma melhorada, não sei. Mas o fato mais importante para a gente compreender é que quem escreveu, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, está direcionando essas alianças, ou essa aliança, para o mesmo público, cujo esse público se chama 12 tribos de Israel. Esse é o ponto mais importante da gente entender, né? Não podemos, né, pegar um trechinho da palavra e falar assim, esse aqui é para Israel, esse outro trecho aqui é para a igreja, entende? Isso é um tremendo de um tiro no pé fazer isso, né? Sabe, é como se estivesse dividindo a Bíblia, né? Ó, essa parte serve para mim e aquela outra parte ali não serve para mim. E quem é Israel fala, olha, essa parte é para mim e o Novo Testamento não é para mim. Tipo, entende? É a mesma coisa. Os judeus que não creem em Jesus, eles olham para o Novo Testamento, não serve para mim, né? Aquilo lá é para os católicos, é para os romanos, é para os gentios, é para os pagãos, para os incircuncisos, etc. Para nós é só os profetas e a Torá. Aí vem o pessoal gentio, a galera que se converteu nessa aliança. Peraí, esse trecho aqui é para Israel, aquele outro trecho é para nós. Então a gente precisa resolver isso, né? Então a mensagem central que Deus está falando
seja em qual for, sendo profeta, sendo antigo, sendo novo, é unir o que está dividido, é unir as duas casas, né? Ou unir judeu e gentil, israelita com gentil, né? Esse é o plano de Deus, né? Isso que ele quer fazer, né? Pegar uma pessoa que seja israelita de sangue, que Deus sabe, eu não sei quem é Israel de sangue, e um outro que talvez não é israelita de sangue, né? Que é de uma outra nação, de uma outra raça, né? Vamos dizer assim. Mas no fim vai dar na mesma, que são todos filhos de Noé, né? Não tem como dividir, né? Mesmo assim fica contraditório, né? Mas a mensagem de Deus é unir os povos num só corpo, entende? Não importa qual a sua nacionalidade. Então Jeremias vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Então o profeta Jeremias está anunciando uma nova aliança, não é uma antiga aliança. Não é a aliança lá do Sinai, né? Porque o contexto aqui vai falar de Monte Sião, né? Não tem jeito de você falar que é uma nova aliança para o povo israelita, seja lá quem for. Então o contexto é nova aliança, mas no sentido, olhando para o futuro, né? E é uma nova aliança que quem vai fazer parte dela vai ter que praticar obras de fé, né? E tem muita coisa para a gente aprender, né? Eu confirmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tirei, tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então o profeta está falando que houve um casamento no passado, uma aliança no passado. Nessa aliança Deus se casou com esse povo, só que esse povo anulou, entende? Esse povo não andou após essa aliança. Não teve como essa aliança permanecer em vigor, né? Entende? Então por isso Deus está falando que precisa fazer um novo pacto, um novo concerto, uma nova aliança. Mas o povo é o mesmo, entende? É o mesmo povo que saiu do Egito e é o mesmo povo que ele quer fazer uma nova aliança, entende? Não é povos distintos, né? Aplica-se para povos distintos, nações, tribos e línguas, por causa de Jesus, por causa da obra de Jesus, né? Creio em Jesus, não importa a nacionalidade, vai ser transformado em igreja, esposa do Cordeiro, né? Mas mesmo estando em povos distantes, em lugares distantes, é o que aconteceu com Israel. Ele foi espalhado por toda parte, né? Propositalmente, Deus quis fazer isso, né? Para no futuro colher eles, né? Chamar eles de volta, entende? Então não tem jeito da gente falar que não é eles, né? Pegou outros povos? Pegou, mas eles estão juntos, está no pacote. É farinha do mesmo saco, não tem jeito, né? Verso 33. Porque esta aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, né? Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então, essa aplicação de escrever na mente, né? Ou escrever no coração, e imprimir na mente da pessoa, do ser humano, as leis, né? Somente através do Espírito Santo seria possível isso, né? Então, eis que vem dias que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Eis que vem dias, né? Quando acontecer esses dias, depois disso, né? Nas suas mentes, nos seus corações, imprimirei minhas leis, escreverei minhas leis, né? Porque as mesmas leis que ele quer imprimir e escrever no coração e na mente do homem, foi parar em tábuas de pedra na primeira aliança, justamente mostrando a fragilidade do coração do homem, ou melhor, do homem em si, né? Porque a aliança que Deus fez com ele lá no Monte Sinai, né? Esdras vai dizer que são boas leis, né? Uma boa aliança, né? Um bom pacto foi feito lá. O problema é que não foi parar no coração. E quando não vai parar no coração, se quebra com facilidade, ou anula-se com facilidade. As pessoas não dão valor, entende? E aquela aliança no passado não foi feita com sangue, né? Foi feito através de uma sombra, né, de um cordeiro lá na Páscoa, na terra do Egito, né? Foi feita uma aliança de sangue, mas um animal morrendo, mostrando que no futuro o próprio Filho, né, o próprio Cordeiro, Jesus Cristo, morreria por eles, né? Para dar cumprimento naquele cordeiro, né? E aquele cordeiro justificaria eles, né? A muitos, na verdade, não só eles.
Então vocês vejam que Jeremias está falando para o nosso futuro, e Jeremias não está falando que eis que vem dias no futuro que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Judá, com a casa de Israel, mas no futuro eles não vão aceitar a aliança e eu vou ficar só com os gentios, entende? Só com a minha igreja, só com os povos, tribos e línguas. Não, ele está dizendo que eu vou firmar, vou escrever, vou estabelecer e eles vão ser meu povo, entende? Jeremias não está dizendo que vai ter uma aliança que eles vão negar, que eles não vão aceitar e que daí Deus estenderia isso só para os gentios e Israel ficaria sem promessa, e a promessa de Deus no que tange tantas profecias cairia por terra. Mas Jeremias não está falando isso, entende? É porque o que você precisa entender, querido, é que são muitas profecias que estão amarradas, não tem jeito. Por isso que Paulo fala lá em, se eu não me engano, eu não lembro onde está escrito, não vou chutar aqui não, que os dons e as promessas, eu acho que é Romanos, eu acho que é Romanos, que os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não consegue mais mudar, ele não consegue mais modificar o que ele falou lá atrás, até porque ele não pode mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não pode mudar, entende? Ele não muda, ele é o mesmo. E essa aliança, né, ela está amarrada com muitas promessas, envolve muitas pessoas que o obedeceram, o agradaram e fizeram sua vontade, como Davi, como Isaías, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Esther, como, sabe, várias mulheres, vários homens que foram usados no passado. Está amarrado isso, entende, queridos? Deus não pode anular aquilo que foi falado no passado. Ele tem que dar seguimento. Eu não posso simplesmente chutar isso. Israel no passado não quis saber, né? Bola para frente, chuta, sei lá, aquelas promessas para lá, porque eles rejeitaram, e as palavras de Deus vai cair por terra. Não, querido, a palavra de Deus vai se cumprir na totalidade. Tudo que foi falado no Antigo Testamento tem que vir à tona, tem que ter cumprimento, entende? Aliás, os apóstolos falam isso, né? Paulo principalmente vai falar no livro de Romanos, né? No capítulo 10, né? Deus não rejeitou o seu povo. E nem a palavra falhou. Ou seja, essa palavra que ele está falando, se a palavra não falhou, é porque ela vai ter cumprimento. Ela vai entrar no coração do israelita. Ela vai ser impressa na mente do israelita. Entende? É isso que a profecia está falando. E Deus é poderoso para cumprir. E a confusão que talvez esteja na sua mente, na mente de muitos, é que não conseguem entender esse assunto, esse mistério que envolve 12 tribos, né? João no capítulo 3 a palavra vai dizer: Jesus, o Messias, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Quem que são os seus, né? João está falando da tribo de Judá. É porque é da tribo de Judá que viria o Messias, entende? Jesus viria da linhagem de Judá, o leão da tribo de Judá. Olha a pronúncia, Judá. Os filhos de Judá, os descendentes de Judá, são chamados de judeus, entende? Judeu é apenas uma tribo, ainda que são muitos. Tem judeu para tudo quanto é lado, mas é apenas uma tribo, é a tribo de Judá. Entende? Então, você olha só para os judeus e quer falar: olha, Jesus veio e os seus israelitas não o receberam, né? Não está certo, falta 11 tribos. 11 tribos estão espalhadas por toda parte, entende? E você está olhando apenas para a tribo de Judá, uma tribo, são 12 tribos. A tribo de Judá negou ele, entende? A tribo de Judá, os fariseus, os saduceus, toda aquela galera do templo, os sacerdotes, Anás e Caifás, todo aquele trabalho que estava sendo feito lá no templo, entende? A maior parte é a tribo de Judá e Benjamim junto. Desde lá de Esdras vem vindo só 2 tribos, entende? As outras tribos estão no meio das nações. As outras tribos nem ficaram sabendo que Jesus veio na época que ele estava ali nos evangelhos, quando ele se fez carne, entende? Eles vão ficar sabendo futuramente, entende? Assim como chegou até nós a mensagem de Jesus, entende? Às vezes a gente é israelita e não sabe, entende? Mas eu não ligo para isso, se eu sou israelita ou não. O importante é que eu tenho fé em Jesus Cristo, eu não preciso de ver sinais e milagres, e eu creio em Jesus. Sou esposa do Cordeiro, entende? E a palavra, né, que Deus está falando, né, ele quer unir o judeu com o gentil, entende? Não há mais diferença, inclusive Paulo fala, nem escravo, nem livre, nem grego, nem judeu,
Não importa a nacionalidade. Agora, creu em Cristo é uma nova criatura, a esposa do Cordeiro. Só que você não pode anular a literalidade das coisas que está acontecendo. Sempre a palavra está sendo direcionada para 12 tribos, porque foi para 12 tribos que Deus começou o trabalho. E ele termina o trabalho dele lá em Apocalipse falando de 12 tribos, né? Até lá na Nova Jerusalém, sabe? Entrando para dentro da eternidade, você vai ver falando, sendo mencionado 12 tribos, né? Entende? O nome das tribos e tal, sabe? Então a gente não pode ignorar isso, né? Que a igreja é algo superior a Israel, entende? E também não estou dizendo que o Israel lá da carne é maior do que a igreja, não é isso. É que você precisa entender, né? De 12 tribos sai o Israel espiritual de Deus. E de dentro dessas 12 tribos que vem falando dentro da profecia, também sai o Israel carnal. Então quando houve lá na época de Salomão, depois de Salomão, né? A divisão que ficou 2 reinos, né? O reino do sul e o reino do norte, 2 tribos no reino do sul e 10 tribos no reino do norte, e ficou dividido. E essa divisão Deus vem profetizando por meio dos profetas, e um deles nós está vendo hoje, que é o profeta Jeremias, que faria uma nova aliança com eles, né? E essa palavra se cumpre. Mas quem não aceita, quem não rejeita, quem não aceita, quem não crê no Messias, não recebe o Messias, continua sendo israelita, 10 tribos, entende? Ou 2 tribos, que estejam, depende do lugar que ela estiver. Uma coisa não anula a outra, você entende? Sempre a Bíblia vai estar mostrando 2 reinos sendo unidos até o final quase do Apocalipse, entende? Até Jesus vir, na verdade. Quando Jesus vir, aí unifica tudo, fisicamente, né? Quando o corpo é transformado. Mas antes do corpo ser transformado, por estarem espalhados por toda parte, não tem como você saber quem é Israel, quem é judeu, entende? Seja na espiritualidade, seja na carnalidade. O fato é que eles existem, estão por aí, entende? Recebeu Jesus, a esposa do Cordeiro, entende? Está numa linhagem sacerdotal acima, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Igreja, esposa do Cordeiro. 10 tribos, casa de Judá, a casa de Israel, né? 2 tribos, casa de Judá, porque a de Benjamim ficou junto. Mas se creu no Messias, é a esposa do Cordeiro, você entende? Uma coisa não anula a outra. E essa história de dividir, na verdade, dividir Israel de igreja, é uma falácia só para dar credibilidade ou para fortalecer o entendimento do arrebatamento secreto, né? Para as pessoas olharem e pensar que realmente igreja é uma coisa, Israel é outra. Porque aí a pessoa vai ler nos profetas uma coisa e eles não estão falando a mesma coisa que os profetas, porque os profetas estão falando para Israel, né? Então a gente não pode seguir os profetas, porque os profetas estão falando para Israel, né? O Israel que negou. Nós somos igreja, somos gentios, nós não podemos ficar dando bola para os profetas. Mas em contrapartida, os próprios apóstolos falam para a gente ler os profetas, para olhar o que os profetas falaram, para dar credibilidade. Pedro chega ao ponto de dizer que quem dá ouvido ao que os profetas estão falando tem o seu caminho iluminado, né? Entende? Não é só por receber Jesus, ainda que é uma grande coisa maravilhosa receber Jesus, mas eu digo ter o caminho iluminado no sentido das profecias, dos assuntos. Seja qualquer conversa que for levantada, se você tiver familiarizado com os profetas, você vai entender, o seu caminho vai ser iluminado diante daquilo, você não é enganado. Agora, quando você despreza aquilo, seu caminho não é iluminado, você não consegue entender o que os profetas estão falando. Se realmente está falando para Israel, se realmente está falando para a igreja, ou se está falando para outra coisa, entende? E aí você não tem o caminho iluminado e você está menosprezando e fazendo divisão. Israel é uma coisa, a igreja é outra. Percebe como é diferente o entendimento ou o evangelho sendo anunciado desde a época dos apóstolos, na verdade, né? Se ele anuncia o Messias que está vindo, é óbvio que a vida deles tinha que condizer com aquilo que eles estavam falando, ou vivendo o evangelho, entende? Sendo perseguidos, né? Não tem como você ser perseguido se você não está vivendo o evangelho. E eles foram perseguidos por causa de anunciar o Messias, né? Por causa de falar que as obras do Messias eram diferentes das obras que eles estavam praticando. E aí eles eram perseguidos. A gente leu aqui Jeremias em um trechinho, né? Se você for lá no capítulo 8 de Hebreus, né? Você vai ver essa mesma trecho das escrituras sendo falada pelo escritor aos Hebreus.
ele está repetindo tudo que Jeremias falou aqui, né, no capítulo 31. Não tudo o capítulo, né, porque o capítulo é grande, mas esse trecho que eu li aqui para vocês está lá na carta aos Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 8. E a carta aos Hebreus é uma carta direcionada para esse povo, né, tanto do passado quanto do futuro, entende? O mesmo público. Porque a carta aos Hebreus é para explicar uma transição de alianças, um momento onde está sendo executado de uma maneira os cultos a Deus, entende? Num regime de uma antiga aliança, e aí ele pega e escreve, olha, antigamente era assim, mas hoje é desta forma, né? Então a gente costuma dizer que é o momento de transição de aliança, entende? Então é uma carta muito importante. Você precisa entender o que é sombra e o que é realidade. Mas o público não muda, entende? O público não muda. Muda o sacerdócio, muda a maneira de olhar para a aliança, muda o sacrifício, muda muitas coisas. Mas o público é o mesmo. Pode ler lá para você ver, entende? Então a gente não pode desassociar essas coisas. Entende, queridos? Então essa parte eu vou finalizar por aqui, tá? Falando de Jeremias. Eu ainda quero falar de Oséias. Eu quero falar do profeta Ezequiel. Se Deus permitir, quero falar um pouquinho do profeta Daniel, das duas casas lá no profeta Daniel. É importante entender isso, tá? Que Daniel também fala das duas casas, do reino dividido. E no Novo Testamento a gente precisa também trabalhar o Novo Testamento entendendo essas coisas. Então vai dar uns 2 ou 3 vídeos que eu quero estar direcionando lá para o pessoal de São José dos Campos. Embora o vídeo vai ficar no meu canal, no Facebook, o pessoal vai ter acesso. Mas como a gente teve lá fisicamente, se reuniu com o pessoal, o pastor Tony, né, tá abraçando essa visão, essa mensagem das duas casas. E ele quer implantar, ele quer pregar essa mensagem, né, ali no pessoal que ele está pastoreando. E Deus vai fazer uma obra linda ali, com certeza. Amém, queridos? Então Deus abençoe vocês, um forte abraço, e se Deus permitir a gente continua gravando no nome de Jesus.